Bom dia, pessoal. Eu vou só falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos centrais do pensamento desse autor, o Andrew Feinberg, que está na introdução do livro Technosystem, que o professor colocou lá no SIGA. É uma ideia geral do pensamento desse autor, porque cada autor que a gente estuda em filosofia da tecnologia, eles têm uma espécie de narrativa, vamos dizer assim, por meio da qual ele expressa a visão dele acerca da filosofia da tecnologia e das tecnologias. Vocês já devem ter notado que o Donaid trabalha de um modo, o Heidegger de outro, o Yuki Rui tem a narrativa dele, o Bruno Latour, vocês vão ver que ele tem um outro modo de trabalhar. E assim cada autor faz a sua narrativa, porque a ideia deles é justamente fazer um contraponto a uma filosofia da tecnologia que já está posta pela própria tradição filosófica e pela própria história da filosofia, ou até mesmo assim, digamos, uma história da filosofia da técnica. O Feinberg, ele trabalha dentro de uma temática da finitude. Esse tema da finitude, ele fala que ele é um tema que já aparece na tradição ocidental, né, a nossa cultura judaica e grega, e ela aparece sobretudo na questão ética. Então ele vai mostrar, por exemplo, que o conhece-te a ti mesmo, por exemplo, é um tipo de ética desse tipo, porque ela está dentro de uma chave de impor limites ao ser humano. De um modo geral, não só a ética, né? A própria relação dos seres humanos na antiguidade com os próprios deuses é uma relação de limite, impor limite. Os deuses são sempre seres que impõem limites e a ética acompanha isso. Então ele vai dizer que o conhece a ti mesmo, por exemplo, que é aquele dístico, né, que existia na entrada do oráculo, ele instrui os seres humanos a reconhecer sua mortalidade, não forçar seus limites naturais. Esse forçar, quando toma a forma de uma arrogância, é chamada de hubris, que pode ser traduzida como desmedida. Quem conhece ou quem lembra aí da ética do Aristóteles, essa temática aparece lá, porque o Aristóteles vai dizer que a virtude está no meio, né? Ou seja, a justa medida. Então a hubris seria justamente a desmedida, ou seja, seria aquela pessoa que age pelo ímpeto, por exemplo. Ou a pessoa que quer desconsiderar os limites, enfim. E aí o Feinberg vai dizer que a crítica da hubris é a base para uma ética e uma política da tecnologia. Por quê? Porque quanto mais bem sucedida é uma tecnologia, maior a tendência ou a tentação de querer violar esse saber antigo. Qual? De que você não pode ultrapassar os limites. Há uma espécie de senso comum na antiguidade que
você só deve ir até um certo ponto, porque a partir de um determinado ponto você já está violando tudo aquilo que é do campo natural. E aí você estaria desagregando o cosmos. Então há uma espécie de... Você vai sofrer uma consequência, mas essa consequência ela não é contra você, ela é uma consequência que você tem que sofrer para poder restabelecer a ordem do cosmos. Isso foi muito bem captado nas tragédias gregas, por exemplo. Então, o Finberg vai dizer que o papel crucial da ética em uma sociedade tecnológica é identificar e evitar essa hubris. Por exemplo, são questões que aparecem para nós. Não criar uma inteligência artificial. Não criar uma máquina de combate autônoma. Não criar robôs para o sexo. Então, toda vez que você faz isso, ou seja, você se utiliza da tecnologia para romper um determinado limite, né, você está correndo o risco de criar uma quebra, né? E aí o Finberg, ele identifica duas finitudes. Aí você já deve ter percebido que essa quebra do limite, ela está sempre ocorrendo por conta de nós estarmos sempre inserindo artefatos tecnológicos no mundo, né? Já ficou aí por intuição, né? Você percebe esse raciocínio dele. Então ele vai identificar dois tipos de finitudes. Existe a finitude ontológica, seria aquela que envolve a natureza da tecnologia, saber, né, qual é a natureza da tecnologia e nossa natureza quanto humanos. Se é que há essa natureza. E há uma finitude epistemológica, que é a questão da epistemologia de um modo geral, né? O que podemos saber, enfim, os limites do conhecimento. O reconhecimento da finitude implica numa ética que ele quer que seja democrática da tecnologia e num novo conceito de natureza. Então, a finitude ontológica implicaria na gente saber que todo ser possui um lugar, não vive fora dele ou morreria. Só que o ser humano ele tem uma capacidade extraordinária de modificar o seu lugar, o que possibilita a ilusão de que ele pode viver independentemente do mundo natural. Mas a finitude é evidente na estrutura das ações humanas, ou seja, há um limite, né? É uma finitude. De um modo geral, todos nós obedecemos um equivalente metafórico da terceira lei de Newton, que diz que toda ação causa uma equivalente e oposta reação. Aí eu estou parafraseando, né, no caso. Nossa finitude se torna evidente na reciprocidade das ações e reações. Mas as ações técnicas parecem fugir dessa lei, ou a essa lei. Isso gera uma ilusão tecnológica, que é outro conceito importante do Finberg. O sujeito não percebe a conectividade das coisas e se acha autônomo, independente do mundo em que age. E aí é esse blinded ou blindsided é uma espécie de pontos cegos, né? Então toda vez que você insere um artefato tecnológico, é como se ele te possibilitasse olhar para a direita, mas a tua esquerda aqui ela tem algo vindo por conta de tu ter inserido esse artefato que tu não tá vendo, é uma espécie de ponto cego, que é essa reação que ele está chamando. Essa ilusão é menos acentuada em sociedades tradicionais. Nestas existe uma maior comunicação entre artesanato
e conhecimento. Essa ilusão tecnológica se casa muito bem com o capitalismo. E juntos eles asseguram para nós que podemos atuar no mundo sem sofrer consequências. Dado que o capital, né, é uma espécie de força autômata mágica, né? E aí é uma referência ao Marx, né? O dinheiro gera dinheiro por ele mesmo, né? Como se fosse uma mágica. Nossas ações não apenas retornam para nos assombrar por meio de feedback causal, elas também mudam o significado do mundo. Mesmo o significado da natureza está sujeito à transformação tecnológica, que é o exemplo lá do ultrassom, por exemplo, né? Muda o significado do que é estar grávida, por exemplo. O paradoxo da ação também aparece no caso da identidade. Ao usar um meio tecnológico, nosso ser é modificado. Você passa a ser você é o que faz. Por conta de você ter um machado, né, você vira algo, né? Isso aí tá lá por volta da página 4, 5 no PDF. Existe também a finitude epistemológica. Ele vai dizer que a nossa ideia de objetividade é uma espécie de visão do olho de Deus, que é o que imaginamos ser a visão científica, ou seja, a ideia de neutralidade, né? O cientista é alguém que descreve o mundo, mas não participa dele, é como se estivesse de fora. Mas o conhecer é possível e limitado pelo tempo, corpo, cultura, preconceitos, lugar e todas as outras contingências que operam na busca pela verdade. A doutrina filosófica que reconhece esses limites, mas não nega a possibilidade de conhecer, é chamada de falibilismo. E ela é aplicável à tecnologia. Esses limites aparecem no design dos artefatos, que podem conter tendências, né, bias em inglês, para privilegiar os interesses de uma determinada classe social, grupo, ou podem conter perigos insuspeitos para aqueles que os usam, né? E aí tem um exemplo que o professor citou lá no início da disciplina, que é muito usado pelo Donald, que é a construção de uma ponte em Nova York que beneficiava uma determinada classe social em detrimento de outras. E é por isso que ele vai chamar de bias, né? Tendência. Ou seja, é uma coisa tendenciosa. Porque se você chegar para os engenheiros e falar, olha, isso está prejudicando uma determinada população em detrimento de outra, está beneficiando uma classe em detrimento de outra, ele apela à neutralidade, né? Então, os cientistas e engenheiros, eles apelam muito à neutralidade. E quando você trabalha com filosofia da tecnologia, é muito importante ter isso em mente, porque o nosso trabalho é analisar o trabalho de engenheiros e cientistas, né? Designers, enfim. Enquanto pessoas que se acham neutras. Eles se acham neutros, eles acham que o que eles produzem é uma coisa neutra, de que há uma neutralidade embutida nos artefatos, enfim. E a filosofia é justamente quem vai fazer essa crítica, né? Ele vai dizer também que na Rio 92, que eu acho que todo mundo deve conhecer, né, aquela conferência, a finitude tecnológica
foi reconhecida no famoso princípio da precaução, que coloca, né, se propõe a ser uma cura para a ubris, mas não se sabe ao certo como aplicá-la. Esse princípio da precaução, deixa eu só achar rapidinho aqui para deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Ele diz o seguinte: no intuito de proteger o meio ambiente, a abordagem da precaução deverá ser aplicada de modo amplo pelos estados de acordo com suas capacidades. Onde existem ameaças de danos irreversíveis, a falta de certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas de custo-benefício visando prevenir o meio ambiente de degradação. Né? Eu acho que ficou entendido aí, né? Eu vou até reler aqui. No intuito de proteger o meio ambiente, a abordagem da precaução deverá ser amplamente aplicada pelos estados de acordo com suas capacidades. Onde quer que existam sérias ameaças ou danos irreversíveis, a falta de certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas de custo-benefício visando prevenir a degradação do meio ambiente. Eu particularmente interpreto isso como um belo monte, né? Não deveria ter sido feita a barragem. Outro ponto que ele coloca é que o verdadeiro teste da tecnologia é uma questão de aceitação pública. Às vezes o problema não é o mal que a tecnologia pode causar, mas o bem que pode causar se for reconfigurada, que é o caso da internet, né? Isso gera um problema, que é a questão dos valores. Valores não podem adentrar a tecnologia sem que sejam traduzidos em linguagem tecnológica. Isso está lá na página 8. Em resumo, aí eu já estou citando diretamente, né? Valores são fatos do futuro, não são opostos a fatos, nem são meros desejos subjetivos sem base real. Nosso mundo é moldado pelos valores que comandam sua própria criação. As tecnologias são a expressão cristalizada desses valores. Críticas formuladas na linguagem dos valores expressam aspectos da realidade que ainda não foram incorporados aos artefatos e ambientes tecnológicos. Tá? Outro ponto que ele coloca é a relação entre tecnologia e democracia. As políticas da tecnologia surgem a partir da mediação técnica que fundamenta os muitos grupos sociais que compõem a sociedade. E aí ele vai dizer que a democracia é um tipo de organização política e social que reconhece a finitude. Né? Um exemplo que ele usa é essa imagem, né? Porque nessa imagem aí, que é
um quadro do M.C. Escher. Esse M.C. Escher era um artista famoso por fazer essas obras em formato paradoxo, né? E boa parte das obras dele tem essa característica aí de mostrar como que a relação dos homens com a técnica é uma relação de entrelaçamento ou de looping, de modo que ao mesmo tempo que os homens produzem artefatos, os artefatos reproduzem o homem, moldam o homem, reconstroem o homem, né? E o Feinberg vai dizer que a democracia ela é algo assim também. Existe até essa aqui é uma versão que parodia as obras do Escher. E aí é uma questão de multistabilidade, enfim. O Feinberg, nessa passagem aí da introdução, ele fala sobre como a tecnologia numa sociedade democrática reforça essas características postas pela própria tecnologia. Ou seja, reconfiguração de hierarquias, o entrelaçamento, a promiscuidade, enfim, nas nossas relações com as tecnologias, né? Outro ponto que ele coloca são as duas naturezas. Saindo da questão moral envolvendo a hubris, é preciso confrontar o dilema existencial da vida moderna, que é saber o que é a realidade e se ela é objeto da ciência ou ela é o mundo da experiência. Por conta da tecnologia ter tomado conta da nossa inteira existência material, essa questão não pode mais ser respondida como um princípio, né? Nossa relação democrática com a tecnologia depende de uma reavaliação da nossa experiência científica e no sentido de ciência e percepção, né? Quando ele fala aí no tópico anterior que essa questão não pode mais ser respondida como princípio, são aqueles princípios clássicos da epistemologia. Por exemplo, a ideia de que não há mais como você colocar uma questão a priori do tipo, existe um mundo lá fora, há uma separação clara entre sujeito e objeto, o conhecimento é algo do tipo do olho de Deus, coisas desse tipo. Ou seja, as descrições que a ciência dá não podem ser mais tomadas como verdadeiras isoladamente, porque o mundo está tão entrelaçado pela tecnologia que não tem mais como fazer esse tipo de asserção. E era basicamente esses pontos aí.
Mas o aspecto central mesmo da apresentação, dessa introdução, desculpa, é só mesmo para vocês terem uma ideia de alguns conceitos básicos do Feinberg. A ideia de finitude ou de limite, hubris, a ideia de ontologia, né? Finitude ontológica, finitude epistemológica, é a ideia de ilusão tecnológica, né? A tecnologia cria uma ilusão nos indivíduos que eles são capazes de qualquer coisa sem sofrer consequências, tá? Essas são ideias centrais aí da introdução, tá? Só para efeito de dar uma base para vocês.